Nós estamos de volta aqui com Domingueira e com mais um especial sobre uma das figuras referenciais da música popular brasileira. Radamés Inhatali, ele está em tudo da música popular erudita do século XX tem a presença do Radamés, né? Influenciando, compondo, arranjando, escrevendo. É um talento múltiplo, efetivamente, uma personalidade extraordinária, que influenciou radicalmente os maiores da música brasileira. E está saindo um documentário com 12 horas de filmagem sobre a vida do Radamés para o Instituto Moreira Salles e Rádio Batuta, preparado por dois grandes especialistas que eu convido aqui para entrar na sala aqui, que é o jornalista Pedro Paulo Malta, e cantor, e o Paulo Aragão, que é pesquisador e arranjador dos maiores aí. Eu estava comentando um pouquinho antes aí os arranjos dele para o Ginga, que deram para o Ginga aquela faceta erudita que o Ginga sempre teve. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, e parabéns pelo personagem que encontraram e pelo discernimento de vocês. Eu acho que vai ser um documentário histórico aí. Eu queria só que, para começar, vocês descrevessem um pouquinho o formato do documentário. Esses 12 capítulos estão mais ou menos divididos como? Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí, Nassif, pelas palavras, pelo espaço. Esse documentário é um documentário em áudio, né, feito para a Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. E tem, de fato, a gente já fez alguns trabalhos similares para o Instituto Moreira Salles, né? Eu e Pedro Paulo fizemos, junto a outras pessoas, fizemos documentários sobre o Jacó do Bandolim, programas sobre o Pixinguinha, tudo nessa área da música popular brasileira, mas, de fato, esse é o que tem o maior tamanho mesmo, né? Como você falou, são 12 episódios de 1 hora. Mas assim, isso se deve ao fato de que é muita música, né? Muita coisa do Radamés. E olha, eu vou te falar que 12, que já é muita coisa, já foi difícil de tudo que a gente queria mostrar, de tanta música bonita, tanto da parte de música de concerto, da parte de música popular, dos arranjos do Radamés. Ele tem uma produção realmente muito espantosamente grande, né? E, bom, então esses 12 capítulos a gente é um formato que tem o primeiro capítulo, que é uma espécie de uma introdução, uma apresentação do Radamés para quem conhece em linhas gerais, e para quem não conhece também, onde a gente toca algumas das músicas mais conhecidas, mais importantes, né, e faz uma panorâmica nessas 3 áreas, né, principalmente, né, na área dos arranjos, da música de concerto e da música popular, da atuação dele durante 5 décadas, vamos dizer assim, mais de 5 décadas. E aí, a partir do segundo episódio, a gente começa uma linha cronológica, né, e vamos contando desde 1906, do nascimento dele, até 1988, falecimento dele, e sempre ilustrado com muita música, com muito exemplo sonoro e tal, toda essa trajetória. Tá. Então, começando lá do começo aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Radamés pianista. Que ele realmente tinha um talento para ser o grande pianista do país. Por que não foi? O que levou ele foi a sobrevivência, necessidade de sobrevivência, que levou ele a buscar outras maneiras na música aí? A ideia original era essa, né? O plano original, o plano de voo no começo da história era esse, de ser um pianista de concerto, né? Ele estudou para isso, ele se formou para isso, ele começa, antes de mais nada, dentro de um ambiente musical, né? A família dele era basicamente formada por artesãos e por músicos, né? Então ele desde pequeno está acostumado a esse ambiente, né? O pai dele era músico, maestro, e ele estava acostumado a ver ensaios em casa e tudo, e desde muito novo se mostrou propenso a isso, né? A entrar de cabeça nisso. E, enfim, o piano foi o instrumento com o qual ele vem, inclusive, para o Rio de Janeiro para ser pianista de concerto, né? Esse era o plano original, mas como você bem falou, a própria realidade, né? O dia a dia acabou se mostrando mais forte, e ele, além de pianista, quer dizer, além de ter uma carreira de pianista, começa a diversificar, não só, né? Indo além disso, quer dizer, tornando-se um dos principais arranjadores,
como também trabalhando na música popular também, né? Tanto na música de concerto quanto na música popular. Nesse período aí havia muitos, ou talvez aqueles casos dos pianistas excepcionais que conseguiram bolsa, seja do governo ou de mecenas, aí para outros países, para a Europa, que é do centro. O Radamés nunca tentou algo nesse sentido, não? É algo que poderia ter acontecido. Eu acho que, de fato, é algo que poderia ter acontecido, uma bolsa de estudo. Acho que ele teve realmente próximo, ele tinha... Todas as críticas realmente são impressionantes, né? Ele jovem, com 18 anos, se apresentando em várias capitais, não só em Porto Alegre, mas aqui no Rio, solando um repertório assim, muito canônico, muito difícil, né? O melhor do repertório romântico, Tchaikovsky, Liszt, Chopin, enfim. Ele teria... Era possível que isso tivesse acontecido. Aí eu acho que foram as circunstâncias da vida, né? Inclusive, uma das coisas que a gente fala no documentário é justamente essa opção. Inclusive, algumas entrevistas do Radamés, já mais para o final da vida, dão a entender assim, uma certa... eu queria mesmo ter sido tenista. Ele era um cara meio assim, despachado com essa coisa. Fala, eu queria ser... E uma das coisas que a gente analisa bastante isso é como acabou sendo uma opção mesmo por essa vida que misturava, né, esse trabalho na música popular. Roberto, inclusive, ele falou aqui na Domingueira também, na entrevista que ele viu, Roberto Inhatali, né, que foi uma pessoa que nos ajudou muito na realização desse documentário. E ele fala assim, que as coisas do Radamés não podem ser levadas muito ao pé da letra, assim, no sentido de que não é propriamente que ele queria ser um concertista, mas ele abraçou de uma forma muito, muito bonita e muito visceral esse trabalho também como músico popular e misturando tudo ao mesmo tempo, que foi essa grande capacidade dele, essa grande inovação, vamos dizer. Tem uma outra coisa, rapidinho, só para completar, que isso tem a ver, Nassif, com assim, a forma como a gente estruturou o programa, né? Que a gente já estava conversando há um tempo, assim, a gente já fez esses outros programas para a Batuta anteriormente. Só que no caso do Radamés, é um assunto muito amplo, né? É um assunto muito vasto, assim, não só pela trajetória dele, pelo tempo, né, em que ele ficou na estrada, mas pela quantidade de coisas que ele produziu, né? E foi interessante que assim, a gente vem conversando sobre essa série de Radamés há pelo menos uns 2 anos, talvez um pouco mais do que isso, e era uma preocupação assim, da gente, especialmente do Paulo, sobre como que a gente vai organizar isso, né? A ideia, quer dizer, no fim das contas, acabou sendo uma série que segue uma linha cronológica, né? Mas a gente não estava muito certo sobre isso, né? Como é que a gente vai organizar? Será que a gente vai botar a música popular aqui, depois fala da música de concerto, começa pelo concerto? E o Paulo teve essa sacação, quer dizer, da gente poder mostrar como é que, a partir desse momento, né, que ele chega ao Rio de Janeiro e pouco depois começa a trabalhar na música popular, quer dizer, e em paralelo na música de concerto, como é que essas vias vão correndo em paralelo. Né? Então isso foi uma das coisas que a gente escolheu para mostrar no programa, quer dizer, como é que as coisas vão acontecendo simultaneamente, como é que o Radamés rapidamente organiza o trabalho dele assim, dessa maneira, vamos dizer, multipista, e a coisa segue, né? Então você tem momentos que tem concerto, você tem gravação de samba-canção, e muito perto ali você tem disco, disco com música infantil, tudo correndo em paralelo. Tá, maravilha. Eu queria entender uma coisa aí, eu vou explorar um pouquinho aí o conhecimento de arranjador do Paulo Aragão. Havia uma escola de arranjos aí do Pixinguinha, e daí cria-se uma escola de arranjo do Radamés. Apesar de toda a admiração pelo Pixinguinha, o Radamés às vezes minimizava um pouquinho, que o tempo já tinha passado. Qual que é a diferença fundamental das duas escolas de arranjo? Paulo? Eu acho que são realmente as duas grandes
foi o grande momento, né, na década de 30, do surgimento de uma linguagem de arranjo brasileira, e a gente tem dois momentos um pouco diferentes no início da década de 30, onde o Pixinguinha está no auge da atuação dele como arranjador na indústria fonográfica, e no final da década de 30, quando o Radamés desponta. Então, eles, de fato, têm estilos um pouco diferentes e que são complementares em um certo sentido. Eu acho que a grande inovação do Pixinguinha, tá? A gente ouvindo assim, os arranjos que vêm da década de 20. A década de 20 a gente tem a década mais ou menos assim das orquestras típicas, das jazz bands. Então são pequenos grupos, tá? Que tem às vezes assim 1 ou 2 instrumentos de sopro, 3, um trompete, um trombone, um saxofone, às vezes tem uma flauta, um clarinete, às vezes tem um violino e tem um piano, baixo, bateria, né? Então tem a forma de arrumar esses timbres, né? E o Pixinguinha teve na França, ouviu, né, as jazz bands de lá, teve na Argentina, ouviu as orquestras típicas argentinas de tango, juntou isso tudo com a experiência dele, e ele consegue manejar isso de uma forma absolutamente genial a partir de 1929, no início de 1930, criando um arranjo com algumas características que conseguem acomodar de uma maneira assim muito genial, né, muitas linhas diferentes das músicas que circulavam, não só na cabeça do Pixinguinha, mas no Brasil. Dele tem espaço para os sopros das bandas, que era a grande escola de arranjo até então, né, no Brasil, as bandas, banda do Corpo de Bombeiros, banda dos Fuzileiros, essas bandas militares de sopros, que tem arranjos maravilhosos, de grandes músicos, né, no início do século. Ele consegue juntar isso com essa sonoridade um pouco mais camerística das orquestras típicas, em que você tem assim um grupo pequeno de violinos dobrando as madeiras, enfim, ele consegue juntar isso já com esse grupo de saxofone, com essa novidade que são os saxofones usados da maneira como os norte-americanos usavam. Ele ainda não vai usar completamente todos os recursos, mas ele traduz isso do jeito dele, né? E principalmente ele vai abrir um espaço nos arranjos para a percussão. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato e soneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Oi, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no concado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado,
Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Né? Então ele junta para percussão, assim, juntando instrumentos que estavam sendo criados pelos percussionistas do Estácio, pelo Bide, pelo Marçal, inclusive introduzindo essa nova linguagem rítmica que estava surgindo no Estácio. Ele passa a organizar o arranjo em função dessa percussão. Né? Então ele consegue manejar esses grupos, a arte do arranjo é a arte de juntar pessoas, né? E o Pixinguinha consegue manejar pessoas que vêm, músicos europeus com formação acadêmica, com músicos que vêm do morro, que inventaram seus instrumentos, ele meio que o pessoal que vinha das bandas, o pessoal do choro, né? Ele junta isso tudo, né, e cria um troço, as gravações do início da década de 30, e já está atuando ali como pianista nas orquestras do Pixinguinha, muito jovem ainda, já está de olho, né, foram a primeira grande revolução. Depois o Radamés vai trazer, na segunda metade da década de 30, principalmente a partir dos arranjos do Orlando Silva, né, a gente fala muito disso, das características do Radamés que ele traz. Primeiro, uma escrita que tem o Radamés tem uma formação muito sólida, né? Ele tocou em quarteto de corda muitos anos, escrevia muito bem para cordas. Então não é só o lance da escrita para cordas, as pessoas falam muito, o Radamés introduziu as cordas. É verdade, num certo sentido, sim. Já havia, né, violinos e tal, mas o Radamés escreve as cordas tal qual se escreve na música clássica, com violino 1, violino 2, viola, cello, contrabaixo, e uma escrita, aí sim, isso que eu acho que é a característica mais importante dele, uma escrita muito consistente, muito horizontal, muito polifônica, vamos dizer, né? E, além disso, ele junta essa antena que o Pixinguinha também já tinha, mas que ele já vai dar mais um passo em termos da assimilação dos recursos harmônicos, que já vinham desde o impressionismo, mas do jazz também, e aí a escrita para saxofone, e, finalmente, a questão rítmica, né, o negócio de trazer o ritmo, que é alguma coisa que o Pixinguinha também já fazia, mas o Radamés leva a um outro grau, assim, essa coisa de trazer os desenhos rítmicos típicos do samba, no caso, principalmente do choro, para os instrumentos da orquestra, instrumentos de sopro, e não deixar só na percussão. Então, vamos dizer, seriam as 3 grandes inovações do Radamés. Tá. Eu queria ver a gente volta depois para a música popular brasileira, mas o Radamés erudito, que ele desperta aí uma reação digamos, do pessoal mais conservador. Eu queria que o Pedro Paulo falasse um pouquinho dessa reação dos conservadores, e depois da criação, acho que da União Brasileira de Compositores, que ele tem a cátedra número 1, né? Eu passo a bola para o meu compadre. Acho que esse assunto é melhor, a bola vai estar mais bem tratada com ele. Então é isso. Tudo bem. Bom, vamos lá. Primeiro, essa última coisa é a Academia Brasileira de Música, né, Nassif, acho que é isso que você se refere, né? Que foi fundada pelo Villa-Lobos em 1945, é um órgão importante, está aí até hoje, né? E, de fato, na fundação, o Radamés era a cadeira 2, né? O Roberto fala bastante sobre isso no nosso documentário, né? Um capítulo que a gente dedica ao Villa-Lobos e ao Radamés, comparando as escritas deles, né? Os estilos diferentes, as personalidades muito diferentes dele. E o Roberto fala muito desse episódio da inauguração da Academia Brasileira de Música, que o Radamés era a cara 2, no momento que o Villa-Lobos era a estrela absoluta, né? Em termos de projeção, em termos políticos também na música brasileira, na música de concerto brasileira. Né? Então, isso é para demonstrar um pouco a importância do Radamés. O Radamés tem vários episódios muito interessantes, ele como compositor de música de concerto também, que sempre foi, com muita naturalidade. Eu acho que ele não era um cara muito preocupado em estar ligado a movimentos, né, ou a tendências. Ele solidificou
relativamente rápido, um estilo dentro do nacionalismo, né, dessa linha nacionalista, é um estilo muito pessoal, que a gente fala bastante disso também em um dos capítulos, como o Radamés usa o material folclórico, que era uma das iniciações, vamos dizer assim, do Mário de Andrade, né, para o compositor nacionalista e tal, mas ele usa de uma forma muito particular, assim, que não é ele não usa os temas de folclore sozinho, ele faz o folclore meio misturado com a música urbana, com a música comercial, com o samba, com a música estrangeira, ele meio que decodifica todas essas influências, assim, numa linguagem muito particular. Essa aproximação dele com a música popular, comercial, de fato, em alguns momentos causou alguma reação, vamos dizer assim. O próprio Mário de Andrade escreve uma coisa super interessante em 1939, falando, esse rapaz, que era um jovem, né, na época, o Radamés, 30 e poucos anos, é a maior promessa, né? Ele escreve para a orquestra como ninguém. Realmente o Radamés era um orquestrador assim, muito efetivo, né? Ele até pelo trabalho dele no rádio, assim, ele escrevia muito funcional, tudo funcionava, tudo era muito bem escrito, né? E o Mário de Andrade chama atenção para isso, falando, talvez a escrita dele seja um pouco jazificada demais para o meu gosto excessivamente nacional. Então, aí você já vê um pouco dessa questão, mas ela é meio assim... eu acho que não é mais uma questão, ainda um pouco talvez, assim, mas eu acho que, enfim, houve episódios ao longo da vida do Radamés, até um dos episódios que a gente narra no final da década de 70, em um contexto de um festival, que ele foi até vaiado, né, um festival que teve aqui no Rio, que reunia jovens compositores, tinha uma turma de vanguarda e tal, enfim, num ambiente muito político também. A gente conta um pouco dessa história, mas eu acho que hoje em dia as coisas já, assim, em relação à música brasileira e tal, acho que é muito diferente do que era naquele tempo. Então, sim, eu acho que ele passou por algumas dificuldades nesse sentido, mas acho que hoje em dia as coisas já estão mais... Apesar de haver algumas consequências em relação a isso, não, então eu acho que é isso. Hoje em dia a gente tem assunto já mais pacificado, vamos dizer, apesar de fato ter sido uma questão para a parte dos músicos de concerto. Ele se envolveu naquela polêmica com o Kohlreuter lá, com a nova música aí, não? Olha, você sabe que isso foi uma das coisas que o Nassif que até nos surpreendeu, assim, que o Radamés realmente ele não era um cara assim, ele não foi alguém que, obviamente, é até estranho a gente falar relacionar de alguma maneira o Kohlreuter, mas uma das entrevistas mais interessantes que fez foi com o Edino Krieg. Primeiro ele fala da importância, o Edino fala da importância do Kohlreuter para a música popular, como ele foi professor de todo mundo, né? Do Moacir Santos ao Tom Jobim, passando pelo Paulo Moura, pelo Severino Araújo, enfim, todo cachimbinho, todo mundo foi aluno do Reuter, foi um cara realmente muito importante, didaticamente, um cara muito aberto e tal, e o Radamés teve algum relacionamento, sim, com esse movimento todo, inclusive na década de 40, os programas destacam essa produção do Radamés, que não é uma produção diretamente nacionalista, ele tem algumas, ele falou para o Roberto algumas experiências, vamos dizer assim. Então tem uma peça curtinha dele para piano, que é uma tocata, que é bem, assim, bem moderna, bem no espírito da década de 40, vamos dizer, e tem uma sonata para piano, foi gravada pela primeira vez recentemente, pelo Luiz Rabelo, um pianista brasileiro que mora na Holanda, que é uma peça que não tem vestígio mesmo de tema folclórico, ou de nacionalismo, ou de ritmos brasileiros, não é uma peça realmente, tem a cara do Radamés, mas uma peça assim muito vanguarda do jeito do Radamés. Radamés. Então ele não se fechava, assim como ele não se fechava para certas ondas que vinham na música comercial, por exemplo, apareceu a onda dos boleros,
no início da década de 50, o Radamés foi lá e fez um bolero, entendeu? Um bolero lindo até, chamado Estranho, que está na seleção que a gente fez. Assim como ele não se fechava para essa coisa comercial, ele era um cara que também ele se amalgamou de alguma maneira, estava aberto de alguma maneira a esses sons da vanguarda. Então, uma parte da produção dele reflete essa busca. Vou experimentar isso aqui, vou fazer isso aqui. Tem muito interessante essa parcela da obra. Isso é outra coisa. Isso é uma coisa só para pegar daí que eu acho que é interessante. Que acho que naturalmente assim você tem um movimento das pessoas de se associarem em grupos, né? Eu acho que isso é muito natural e assim até quando a gente olha retrospectivamente, né, para a história, a gente também organiza as coisas dessa maneira, assim, né, colocando o grupo dos que fizeram isso na música, depois o grupo, a coisa meio que fica organizada, assim como nos fascículos de uma enciclopédia, né? Que você tem a primeira página, vai até a última página e pronto, estão ali os volumes. Mas é interessante ver como é que no caso do Radamés, no trabalho dele, isso é completamente transversal, né? E eu acho que isso é uma das coisas que fazem da trajetória dele uma trajetória tão interessante e ao mesmo tempo também relevante, né? Ele não está fechado num determinado grupo estético, enfim. Ele era um cara que estava livre para seguir adiante, então, sem estar fechado num grupo X, Y ou Z, né? Mais adiante, até, enfim, na série, mais para frente, a gente vai falar da relação dele com a Bossa Nova, né? Com o aparecimento da Bossa Nova e com, enfim, uma coisa que ele fala, né? A gente tem, inclusive, um áudio dele falando que o sujeito não pode ficar na época de Dom Pedro, né? Se parar no tempo, é como ficar na época de Dom Pedro. Então, assim, era um cara aberto para essas coisas. Eu acho que essas fronteiras eram relativas, né, no caso dele. Pedro Paulo, sempre me chamou bem a curiosidade, assim, a relação dele com dois gigantes aí dos anos 50. O Garoto, e outro, o Jacó. Eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a influência dele sobre ambos. Para o Jacó, principalmente, que parece que depois que recebe a orientação do Radamés, você tem um salto na produção do Jacó, dos últimos LPs lá, que é fantástico. Tá, não, falar um pouquinho dessa relação com o Garoto e com o Jacó. O Garoto, eles se conheceram no início da década de 40, né? E eu acho que assim uma coisa é muito bonita a troca entre os dois, né? Eu acho que a partir do convívio não só com o Garoto, com outros violonistas, mas marcadamente com o Garoto, com quem ele era muito próximo, né, o Radamés, ele começa a escrever para violão. Então a gente tem um capítulo que é dedicado justamente ao Garoto, ao violão e ao Tom Jobim, da década de 50, e mostra como assim, o convívio com o Radamés começou a escrever para violão a partir de 1944, logo depois de conhecer o Garoto, né? Começou com uma peça que era para quarteto de cordas, flauta e violão, e aí já em 1950 ele escreve a Tocata em Ritmo de Samba, é uma peça espetacular. Violão solo, que o Garoto tocou, inclusive, aí em 51 ele começa a escrever os concertos para violão e orquestra, são os primeiros concertos feitos no Brasil.
O Villa-Lobos estava fazendo ao mesmo tempo, mas o do Radamés é o primeiro concerto para violão. Ele dedica um concerto para violão e orquestra para o Garoto. Quer dizer, eles têm o Garoto trouxe essa coisa do violão, estava presente nesse momento que começa a surgir a obra para violão do Radamés. Outro lado, a gente fala muito, com toda a justiça, né, do pioneirismo do Garoto na bossa nova, na linguagem harmônica, sem dúvida, mas eu acho que essa é a grande influência do Garoto, isso para mim não tem nenhuma dúvida, é o Radamés, entendeu? Em termos de harmonia. A linguagem harmônica do Garoto, ela é meio filtrada pelo convívio dele com o Radamés. Então, acho que tem essa relação muito bonita aí. E depois, o Jacó, eu acho que ele não foi tão próximo, né, eles ficaram mais próximos por conta do Retratos, que é essa obra de 1956, essa suíte em 4 movimentos, que realmente vai mudar não só assim, a trajetória, a maneira do Jacó de ensaiar, né, ele vai trazer, o Jacó já era assim, realmente um solista privilegiado, né, já era, mas acho que ele vai aprofundar ainda mais esse lado camerístico, né, esse lado camerístico nas interpretações dele, a partir da suíte de Retrato, que eu acho que, inclusive, é uma música que vai mudar a relação de todos os músicos, assim, né, populares depois, que vem depois, né, uma música que muda os rumos da música popular no Brasil.
eu estava comentando que uma vez, saindo com o Radamés aqui à noite, ele vinha no Bar do Alemão, a gente saía de vez em quando, 2, 3. E ele falava do garoto, inclusive que o garoto mandava ajuda para a família aqui através dele, porque a esposa de lá era muito ciumenta. Mas ele fez um comentário sobre o garoto, falou, não, o garoto era virtuoso na palheta. Na palhetada, porque no violão ele não era, porque ele não tinha unha. Daí eu fiquei com a impressão seguinte, ele gostava mais de um violão mais vigoroso, ou foi um comentário solto só? Olha, a gente sabe que o garoto era um virtuoso multi-instrumentista, né, que tocava os instrumentos, inclusive o Jorge Melo, que é o biógrafo do garoto, fala muito de como, durante um tempo, o garoto trabalhava mais até com os instrumentos de corda com palheta, corda, vamos dizer, palhetada, né, bandolim, violão tenor, cavaquinho, né, trabalhava mais com esse instrumento do que com o violão propriamente, né. E que até o convívio com o Radamés trouxe o garoto mais para o violão. Isso é uma das coisas que, inclusive, está dita no documentário pelo Jorge Melo, o biógrafo do garoto. Agora, eu não sei, tem um episódio que a gente conta, o concerto que o Radamés escreveu para o garoto tocar, tem no segundo movimento um trecho lá que diz assim, escrito, a cópia da Ida em Ateli, né, escrito para a forma do garoto tocar com os 5 dedos da mão, sugerindo que ele usava o dedo mindinho também. Mas assim, a partitura é possível de ser tocado tranquilamente, sem nenhum problema, com a escola normal do violão, e a gente tem algumas gravações muito precárias, mas tem, que o Ronoel Simões salvou, né, do garoto tocando e tocando muito bem, tocando assim vigorosamente esse repertório do Radamés, a suíte popular brasileira, esse concertino, uma versão com piano, enfim, tocando realmente, e a tocata em ritmo de samba também. Então, enfim, eu não sei exatamente qual era ao que o Radamés estava se referindo, assim, mas muito provavelmente essa questão do virtuosismo do garoto com a palheta, né? Eu acho que talvez fosse isso. Aliás, o garoto, quando morreu, ele tinha vindo para São Paulo para executar um concerto do Radamés, não é isso? Ele tinha feito, um pouco antes ele tinha ido, eu acho que em 53, ele morreu em 55, né? Morreu aqui no Rio. Mas ele tinha feito alguns concertos radiofônicos, tocando o concertino número 2 do Radamés, né? E tocou também com um pianista, como é que era o nome dele? Peter Yank, eu acho, apresentações radiofônicas apresentando esse repertório do Radamés, sim, pouco tempo antes dele falecer. Tá. Muito jovem, né, com 40 anos. E o conjunto do Radamés aí, que foi gozado, que quando a gente pega na época lá, aquela tentativa de pegar o choro, transformar em jazz, a gente ouve Guinho Moraes e tudo, uma coisa meio sem graça, né? E quando entra Radamés, é aquela riqueza, né? Quais foram as principais formações do quinteto do Radamés? Aquela com o Chiquinho do acordeon, com Perrone. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né, Cif, assim, a contribuição do Radamés em várias formações. Se a gente for um pouquinho mais para trás, lá atrás, em 1937, tem um episódio de um disco único que é gravado por um conjunto chamado Trio Carioca, que consistia do Luiz Americano no clarinete, o Luciano Perrone na bateria e o Radamés no piano. A formação que foi sugerida pelo cara que é um personagem folclórico, né, dessa época, que é o Mr. Evans, né, o diretor da famosa Mr. Evans, e tinha saído nos Estados Unidos aquele trio famoso lá, que era o Benny Goodman, Jenny Cooper, exatamente, e o Ted Wilson, né? Então o Mr. Evans sugeriu que o Radamés fizesse alguma coisa semelhante. E essas músicas, eles gravam duas composições do Radamés absolutamente geniais, que são o Cabuloso e o Relembrando, 2 choros. E esses choros, tem várias coisas que chamam muita atenção nesses choros, que tem a ver com isso, que eu vou chegar já para responder a sua pergunta. Mas ele usa alguns artifícios a gente até tem o Maurício Carrilho falando sobre isso na série. Alguns artifícios
alguns chavões, alguns clichês da música americana. Então, tem glissandos de clarinete, tem o solo de bateria, tem um tipo de harmonia, assim, à primeira vista, bem jazzística e tal. Então, o Radamés está usando isso, mas, assim, é um choro total, um choro feito, aliás, com muita liberdade na forma, assim, sabe? Inovador. Eu acho que isso vai sempre seguir. O Radamés vai usar a guitarra elétrica. E ele fala isso. Ele fala, numa das entrevistas que a gente separou, ele fala assim, olha, se o pessoal fala assim, se usar sax é jazz. Eu não vejo assim, porque se a música brasileira é definida por um timbre, então não é música, é a maneira de usar e tal. Essa que é a questão. Então, eu acho que o quinteto... Exatamente. O quinteto é uma formação super inovadora, super interessante, né, com guitarra elétrica, que é o Zé... Começou com um quarteto, né? Quarteto continental, né? Exatamente. A gente tem o quarteto continental no final dos anos 40, que já é o embrião do quinteto, assim, com o Radamés no piano, o Luciano Perrone na bateria, o Zé Menezes na guitarra e o Vidal de baixo. Aí, pouco tempo depois, entra o Chiquinho do acordeon. Uma formação muito original, né? E muito rara, assim.
Radamés tem essa coisa de descobrir timbres e muito, eles tocavam demais, né? Impressionante. E aí depois vira sexteto, né? Mas, enfim, com a Ida, exatamente, e muitos anos depois com o Laércio, né? Já da década de 70, o tio, exatamente. Ele tem um LP a 4 mãos com a irmã aí também, que é um clássico aí do piano, né? Isso, tem algumas gravações com a Ida, né? Algumas que não foram, saiu uma coletânea de gravações tocando arranjos que o Radamés fez para a música do Nazaré, mas que nem foram gravadas como um disco, eles estavam, na verdade, meio ensaiando, são gravações até precárias do ponto de vista técnico da captação, né? Assim, são sofridas, infelizmente, são muito bons, eles tocando muito bem, e tipo, estavam lendo as músicas, assim, mas lendo muito bem, já saindo tudo certo, arranjos maravilhosos, mas depois exatamente, mas depois também pela MEC saiu aí sim gravações que eles fizeram de algumas peças escritas para 2 pianos pelo Radamés, como por exemplo a Brasiliana 8, né, que era uma peça original para 2 pianos. E a Ida é um personagem, a Ida é um grande personagem nessa história, né? A Ida é uma grande copista, pianista, e assim, é interessante como é que o Roberto fala pra gente da diferença de personalidade dos dois, né? A Ida era muito meticulosa, gostava de ensaiar, tinha essa necessidade de ensaiar, de repassar o que estivesse escrito pelo Radamés, enfim, o que fosse proposto por ele, e ele queria resolver na hora, ele não queria ficar repassando em ensaio, tipo, bora, sabe, valendo e vamos lá, e vamos em frente, né? Então, assim, tinha um pouco dessa diferença entre os dois e uma admiração mútua, né? Os dois se adoravam e se provocavam também. Esse período deve ter tido muita influência dos cassinos também, aí, porque o Jacó também ele envereda por esse caminho, com algumas músicas. Até uma vez aqui, um banco que me contratou para uma palestra, e até a gente preparou uma obra aí com o auxílio do pessoal do Rio, sobre quando o choro virou jazz. Foi um período sem depreciar. A característica da música brasileira é beber tudo isso e retrabalhar, né? Mas, digamos, essa segunda metade dos anos 40 foi muita influência da música americana, né? Olha, eu acho que o choro sempre teve essa abertura, sabe? Se a gente pensar desde o século XIX, tem a influência da música que vinha da Europa, que era... Eu acho que realmente você tem aí um momento, nos anos, como você bem aponta, no final dos anos 40, nos anos 50, que é essa época das orquestras, com instrumentação semelhante à das big bands brasileiras, né? Ótimas orquestras, como a Tabajara, e essa linguagem, de fato, vai ser uma linguagem que o pessoal... Na verdade, essa linguagem harmônica é uma linguagem que o Radamés, a gente vê isso agora, fazendo essa perspectiva cronológica na série, nos anos 30 ele já estava usando. Se você parar para pensar, num certo sentido, o Radamés é um grande... é um grande antecipador desse tipo de harmonia que vai ser, cujo uso vai ser consagrado com frequência na bossa nova, vai ser tornado acessível para todo mundo na bossa nova. E eu acho que o pessoal meio que descobre essa linguagem. Então é um tipo de linguagem que vai harmônica, que vai afetar muito o choro, sim. E eu acho que isso é enriquecedor, né? Então você tem a obra do Severino Araújo, do Cachimbinho, mas também do Garoto, mas também do Altamiro Carrilho, mas também do Rolando Silveira. Esses caras todos estão na década de 50, criando, assim como o Radamés já tinha feito em 37, né, com esse choro, e já tinha feito antes, em 1930, um choro genial chamado Alma Brasileira, que já usa esse tipo de harmonia, que é a harmonia que tem as tensões, que tem, vamos dizer assim, as sétimas maiores, as nonas, que tem todo esse tipo de harmonização, né, essa maneira de harmonizar. O Radamés já estava usando em 1930, né, e eu acho que isso passa a ser uma linguagem comum, mais comum no final dos anos 40, e aí todo mundo passa a usar. E eu acho que é ótimo isso, entendeu? É ótimo. O Paulo, quer dizer que os chamados arranjadores da Rádio Nacional, lá, todo esse pessoal, digamos, a escola básica é Radamés. Quando se pega Léo Perac e todos aqueles outros lá, a fonte é uma só. Eu não sei, Nassif, eu acho que eles foram contemporâneos, né? Então eles estavam ali, o Lírio Panicali, o Léo Perac,
O irmão do Radamés, o Alexandre Inhatli, o irmão mais novo do Radamés, que era um ótimo arranjador. Tinha uns 9 arranjadores lá, tinha vários, né? E, assim... Bom, e o Pixinguinha, né, que vamos dizer que é o mais velha guarda, assim, também, mas enfim, também fazendo coisas importantes nessa época do rádio, né, o programa pessoal da velha guarda. Agora, eu acho que eles estavam, assim, eles eram contemporâneos. Eu acho que o Radamés, ele tinha realmente uma capacidade maior do que qualquer outro, talvez até hoje, no Brasil e no mundo, assim, uma capacidade de escrever muito rápido, muito rápido. Então é impressionante a quantidade. Ele era, a gente chama até o operário, o título da série é Artesão, Radamés Inhatli era artesão e operário da música, porque ele tinha uma capacidade de volume, de criação assim, espantosa. Então eu acho que essa preeminência dele, eu acho que ele era considerado o principal, porque ele era muito bom e porque ele produzia muito, né? E aí eu acho que todos eles se visitaram e se aprenderam uns com os outros, entendeu? Me parece... Tem um personagem que é muito instigante aí, que veio para o Rio, provavelmente trazido pelo Radamés, e era o substituto do Radamés, lá que é o Valtel Branco. Vocês chegaram a analisar? Conheci o Valtel, tive a felicidade de conhecer ele lá em Curitiba algumas vezes. Ele esteve aqui no Rio também, a gente esteve com ele. É uma figura muito, muito legal, que tem um papel importante, né? Ele era o violonista da primeira gravação do Retrato, né? Daquela gravação era o Valtel. Um compositor muito bom. O Radamés estava sempre cercado de músicos muito bons, né? E o Radamés gostava disso, assim, de escrever música para esses músicos que ele já sabia o resultado que ia sair. Então ele escreveu para o Valtel. Um dos estudos do Radamés é dedicado ao Valtel. Enfim, eu acho que foi um cara que teve um papel importante, sim, né? Trabalhou na Globo, então nesses anos 60, 70 ele teve um papel importante nesse contato na vida do Radamés. Foi um dos caras que estava ali, né? E em relação, você falou a Bossa Nova e a Tom Jobim, então ali era uma relação de muito respeito bem interessante, né? Fala lá, Pepe, fala aí. O Tom Jobim, assim, para pegar assim, desse ponto que você estava falando aí, compadre, do Radamés multifacetado, né, do trabalho dele dentro da Rádio Nacional, né, um cara com uma capacidade de produção muito grande. Um dos destaques que a gente traz na série foi o momento em que o Tom Jobim foi chamado para reger, né, um programa na Rádio Nacional, Quando os Maestros Se Encontram, né? E o Tom Jobim é um cara que até o fim da vida vai prestar homenagem para o Radamés, né? Ele vai se referir ao Radamés como mestre dele, vai escrever um poema lindo, né? Dedicado ao Radamés, que está num dos discos dele já nos anos 80, um dos discos do Radamés. Tem um poema do Tom dedicado a ele que diz: sem saber, deu para mim, deu muito mais do que podia, né? Então, assim, vai ser um personagem fundamental na trajetória do Tom. Acho que, além até do aspecto musical, vai ser um amigo, vai ser um anteparo, vai ser uma espécie de um exemplo que vai estar ali por perto sempre, né? Tanto que quando o Tom Jobim tem um programa dele, um programa na TV Manchete, né, a música segundo Tom Jobim, no primeiro episódio o Radamés é o convidado e eles gravam juntos. Enfim, o Tom pergunta ao Radamés sobre o Nazaré, né, sobre o encontro que o Radamés teve com o Nazaré no Rio de Janeiro, numa das primeiras andadas, né? Eu vou ter o prazer de apresentar aqui uma série de programas sobre a música popular brasileira. Sem história, assim, com H. História com E mesmo, como o Guimarães Rosa escrevia. Eu vou abrir essa série de 4 programas com a grande figura da música popular brasileira, que é o maestro Radamés Inhatli. Me diga uma coisa, Radamés, você
conheceu o Nazaré? Conheci, e lá por 1925, 24, 25, não sei bem a data, mas por aí. Ele tocava no Cinema Odeon, na Avenida Rio Branco, esquina de 7 de setembro. E andando pela rua, eu vi aquele som, eu já conhecia as músicas dele, que eu trouxe lá de Porto Alegre, né? Mas eu ouvi aquilo e digo, eu fui ver o Nazaré tocando na sala de espera. Estava tocando o Odeon, né? O Odeon que ele fez para esse cinema. Mas ele era um bom pianista, não era um pianeiro como muita gente pensa, ele era um pianista muito bom. Tocava bem as músicas, ele escrevia tudo. Radamés, eu adoro o Odeon, né? Que agora eles chamam de choro, mas naquele tempo se chamava de... Tango brasileiro. Ele mesmo dizia que nas músicas está escrito tango brasileiro. Tango brasileiro. Não é choro. O choro veio depois e é outra coisa, né? O Nazaré de 1863, estiveram me dizendo. Toca, eu quero te pedir, Radamés, para você tocar o Odeon. Um pedaço. Tá bom. Toca aí, cara. Tem que saber como é que é. Beleza, Radamés, lindo. Mais uma vez. Tocar um pedacinho do Neném, para você ver como ele escrevia bem. Pedacinho do batuque. Se você agora tem isso foi uma coisa bacana da pesquisa atualmente, que é essas inovações tecnológicas. Então a gente pode recorrer muito a sites preciosos, como o da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, por exemplo, e o site da Discografia Brasileira, 78 Rotações, que é do Instituto Moreira Salles, que é maravilhoso, porque aí você bota assim, por exemplo, samba, aí você bota lá 1927, 28, 29, aí você vai ouvindo o que vai acontecendo. E aí quando chega em 30, 31, de 31 para 32, que o Pixinguinha começa a 29, aí não muda de cara. Em 30 você tem algumas coisas acontecendo que ainda tem mais o som um pouco parecido do que tinha na década de 20. Mas a partir de 31, com o grupo da Guarda Velha, 32, e aí 33 com os Diabos no Céu, tem um momento que até alguns cursos que eu fiz, não é necessariamente essa música, uma música, mas assim, eu pego como um símbolo disso, que é uma gravação de 32, que é do Adeus, aquele samba do Noel Rosa, e Ismael Silva, exatamente. Que a batucada que entra ali é um momento marcante. Então, isso é um momento definidor da maneira de fazer o samba gravado, entendeu? É a maneira de cantar. Vai mudar tudo, vai mudar o arranjo, vai mudar tudo. Então, entendeu? Aí, no final da década, a gente tem, com o Radamés, esse lance dele passar... O Pixinguinha, ele bota o ritmo lá um naipe muito colorido, né, com um monte de instrumento, um omelê do tio Faustino, que era um som parecido com
um repique, os tamborins, cacheta, que eles usavam muito, afoxé, pandeiro, que era o João da Baiana. Então ele coloca esses caras, um arsenal no meio e escreve o arranjo em função. Mas quando entra o cantor, o Pixinguinha, ele usa a orquestra, mas de uma maneira muito discreta. Ele deixa o cantor em evidência. O Radamés já vai fazer mais ritmo acontecer na orquestra, mesmo com o cantor. Ele vai trazer essa maneira de escrever. Mesmo com o cantor entrando para cantar, ele vai botar lá um monte de coisa acontecendo na orquestra por baixo. Entendeu? Então, esses dois momentos eu acho que são cruciais. Aí, a partir daí, vai acontecer muita coisa. Né? E o Simon Buchmann, ele teve algum papel? O pessoal tem um pouco de implicância, dizendo que ele usava cruzeiros. Como é que eu acho que é natural, né, que haja essa resenha. Eu acho que é um personagem importante. Eu acho que a gente até deveria investigar mais. Acho que foi um cara, um bom diretor de orquestra. Né? Ele tem gravações. O pessoal fala, eu acho que é uma das orquestras que levou mais tempo, vamos dizer assim, para entender, né? Ele estava nessa orquestra Copacabana, e levou mais tempo para entender essas mudanças. O Pixinguinha rapidamente assimilou esses novos instrumentos e essa nova maneira de se fazer o samba, do Estácio, do Ismael, do Bide, do Marçal, e trouxe esses caras e ajustou tudo, magicamente, né? Como era o Pixinguinha. Agora, a Orquestra Copacabana, o Simon Buchmann, ele tem gravações ótimas, assim, nem tudo sabe? Claro que tem coisas que ficaram ruins, pesadas, gravações, assim, sabe? De coisas acompanhando o Mário Reis, música do Ismael Silva, que aí depois você ouve a música tocada com a levada do era isso e tal, realmente. Mas, assim, essa orquestra foi uma orquestra importante, né? Nos anos 20, principalmente. Tem uma série de gravações dessa orquestra com o Simon, com ele dirigindo, né, gravações de músicas do Nazaré, muito boas, arranjos muito bons, coisas muito bem feitas. Eu acho que são arranjos o arranjador dessa orquestra era o J. Rondon, né, um pianista muito bom, que trabalhou depois com o Pixinguinha também. Então, eu acho que é um personagem assim, ele, naquela época ele tinha uma proeminência, depois ele foi considerado, como você falou, meio um vilão da história. Eu acho que está na hora da gente reconsiderar. Ele é um cara importante nessa época, um músico importante. Bom, o Pedro Paulo caiu. Caiu. A internet hoje tá difícil, mas vamos lá, vamos que vamos. Tá bom. Bom, nós estamos chegando ao final aqui, Paulo. Obrigado aí pela aula sobre Radamés, sobre os arranjos. Meu amigo Radamés é a coisa melhor que tenho. É um dia de sol na floresta, é a graça de querer bem. Radamés é água alta, é fonte que nunca seca. É cachoeira de amor, é chorão, rei da peteca. Deus, sem saber que dava, e deu muito mais que tinha. Multiplicaram-se os pães, multiplicou-se a sardinha. O Radar é concertista, compositor, pianista, orquestrador, maestrão. E muito mais que tudo é amigo. Navega junto contigo. É constante doação. Ajudou a todo mundo e mais ajudou a mim. Alô, Radamés, te ligo. Vamos tomar um chopp. É que fala o Tom Jobim. Te apanho na mesma esquina. Já comprei o amendoim. Tom Jobim. Foi Tom Jobim que fez esse poema, Radamés. 80 anos, livro,
contando a tua vida, Radamés, o eterno experimentador, você saindo pelo Brasil em concerto com o teu quinteto, né? Com Zé Menezes, Chiquinho da Acordeon, Zeca Assunção e Luciano Perrone, coisa bonita. E eu estou aqui mais ou menos embatucado, porque amizade de quase 30 anos, amigo, o que eu faço? A primeira pergunta é para provocar você logo assim. Você é músico popular ou erudito, hein? Eu não sou nada, não sou coisa nenhuma, eu sou mais ou menos navegando por aí, né? Mas você faz essa distinção assim? Não tem distinção, não. E professor, você... Para mim o Pixinguinha é tão bom quanto o Vila Lobos. É? É.